Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador do ar, seu programa Islâmico em Foco da Hack TV. Como sabem, uma transmissão simultânea com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Hoje, quinta-feira, última edição da semana, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Vamos dar continuidade do tema anterior, que é a jurisprudência dos alimentos. Repetimos, o tema em destaque, caro telespectador e amigo ouvinte que chega nossa sintonia. Vamos dar continuidade do tema que é a jurisprudência dos alimentos, visto que nós, portanto, a edição passada acompanhamos os alimentos que foram permissíveis, que fomos permitidos para consumir. E, inshallah, hoje, a edição de hoje, vamos falar dos alimentos que não fomos permitidos para consumir o seu consumo. Sendo assim, mais uma vez, seja bem-vindo ao seu nosso programa Islâmico em Foco. Portanto, antes do arranque, vou saudar o meu convidado que já se encontra nos estúdios da Hack TV, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que disposição, Sheikh? Alhamdulillah, estou bem disposto e a gozar de boa saúde, alhamdulillah. Alhamdulillah, os trabalhos? Os trabalhos vão bem, estão a decorrer num bom ritmo. E a família, Sheikh? Também deixamos em boas condições. Alhamdulillah. Graças a Allah. Alhamdulillah. Sem mais longas, podemos dar o arranque, Sheikh, do nosso tema de hoje, que é a jurisprudência dos alimentos, e vamos dar continuidade. Inshallah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa wasallam. sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'd. Caros telespectadores, dando continuidade ao nosso tema, onde falávamos da jurisprudência dos alimentos, e este tema era específico para nós conhecermos se o alimento que está na nossa posse é lícito ou não é lícito. Como nós, como muçulmanos, como é que podemos determinar a licitude do próprio alimento? E já tínhamos esclarecidos de que Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala dos alimentos lícitos, agrupou esses alimentos dizendo wa uhilla lahum min at-tayyibat, e Allah subhanahu wa ta'ala tornou lícito para nós tudo aquilo que é bom e benéfico. Então, tirando nisto tudo aquilo que é mau e prejudicial. Por isso, hoje vamos falar de forma detalhada, de forma específica, uma vez que já conhecemos os produtos lícitos a partir dos alimentos vegetais, dos alimentos cereais, a partir da carne e suas diversas. E hoje vamos conhecer a parte que foi proibida no alimento através de algumas formas. A primeira fórmula é o versículo do Coran, aquilo que vem especificado no Coran como haram. E no Coran fala de 10 coisas que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Quando nós vamos ver no Surat Al-Ma'idah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz hurrimat alaykumul mayta. Este versículo é o versículo usado para determinar os alimentos ilícitos, mahsura fil Quran, quer dizer, já contabilizados e determinados no Quran. Encontramos no Surat Al-Ma'idah al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri Allahi bih wal munkhaniqa wal mawqudha wal mutaraddiya wal natiha wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha ala an-nusub. Então, esses 10 tipos de carne, podemos dizer assim, esses 10 tipos de carne são proibidos para o muçulmano consumir. O primeiro tipo de carne, por isso, se recordam os caros telespectadores e ouvintes da Rádio Hack, se recordam, nós teríamos falado que existe, quando nós voltamos para os princípios dos fundamentos, que é o Usul al-Fiqh, existe lá uma regra que diz toda carne é ilícita. O princípio diz assim: toda carne é ilícita até que nós confirmemos a sua forma de imolação, até que nós confirmemos como é que este animal foi morto. Então, esse é um princípio, diferentemente do princípio dos cereais ou do princípio dos vegetais.
que diz que todo aquilo que cresce na face da terra ou por baixo da terra é lícita até que nós encontremos uma prova contrária, né? Então, o animal, normalmente, a carne dos animais, sejam eles animais lícitos como cabrito, como vaca, boi, galinha, sempre o muçulmano precisa saber que o princípio da legislação no consumo deste tipo de carne, o princípio é que a carne é ilícita até que você confirme a forma como este animal chegou até si. Por isso, muitas vezes nós nos preocupamos quando questionamos esse animal é halal, quer dizer, a emolação foi feita corretamente, de acordo com o Sharia. Emolação, quer dizer, se foi degolado, foi cortado aquele pescoço seguindo as regras do Sharia ou não. Então, por isso, o Corão fala muito sobre a carne, e começando a partir da carniça. Carniça é aquele animal que tenha perdido a vida de uma forma normal ou por doença, sem a participação da emolação humana. Quer dizer, o animal não foi degolado. Nós temos curral, temos capoeira, amanhecemos, quando íamos abrir a capoeira para tirar as galinhas, encontramos uma galinha que estava morta. Então, esta galinha morta chama-se maita. No Islã, chama-se maita, carniça, e ela não deve ser consumida por um muçulmano, e não deve ser, embora proibida o consumo, também proibiu-se beneficiar-se dela. Quer dizer que o muçulmano que tenha seu coral, tenha sua capoeira, se num belo manhã encontrou uma das galinhas, ou pato, ou mesmo cabrito morto, ele deve enterrar este animal, não deve consumir, nem deve beneficiar-se, por exemplo, vender esta carne para aquelas pessoas que ele acha que podem consumir e se beneficiar do seu valor. Então, isto é proibido nesse caso porque ela não morreu de acordo com o Sharia. Então, é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Hurrimat alaykum al-mayta". Portanto, o Islã proíbe o consumo de um animal morto. Sim. Quer dizer, pode ser grande ou pequeno? Grande que seja, pequeno, a única carniça, nesse caso permitido no Sharia, é simplesmente o peixe, por exemplo, e o cafanhoto. Esses são animais que não podemos consumir sem a emolação, né? E nós, quando falávamos sobre isso, dizíamos que na questão do peixe, por exemplo, independentemente da pessoa que tenha pescado, é muçulmano, não é muçulmano, o próprio peixe continua a ser um consumo lícito para o muçulmano. Tem aqueles que dizem: não, se eu estava vendo, eu comprava este animal, esta galinha, quando era pequeno, assim já cresceu, logo que ele morreu, eu não posso perder. Não, deve perder dunyawi, né? Mas perante Allah você não está a perder nada se seguir as regras, mas se você consumir, aí você é que vai perder mais. Então é necessário nós sabermos que o animal, seja ele pequeno, seja ele grande, se morreu sem qualquer intervenção humana, quer dizer, não foi degolado, e degolar de acordo com o Sharia, nesse caso, este animal não deve ser consumido por um muçulmano. O segundo ponto, Allah diz: "Wad-damu". Este sangue refere-se ao sangue, ad-damul masfuh, corrente, sangue corrente. E sangue corrente é aquela que normalmente na antiguidade, mesmo acho que até agora, quando se degolava um animal, preparava-se uma tigela ou uma cova onde faziam escorrer próprio sangue, e depois deixava-se a secar e podia-se consumir. O Corão e Allah subhanahu wa ta'ala, através do Corão, veio proibir
esta prática, este tipo de consumo, este tipo de alimento que está a se referenciar ou que relaciona-se com o sangue corrente do animal. O sangue que nós encontramos dentro da carne, quando estamos a cortar a carne, não sei o que, esse não é problema, mas o sangue corrente, aquele que nós fizemos escorrer e colhemos no tempo da emolação, este aqui é proibido. Depois, a outra coisa, o outro tipo, o lahmul khinzir, a carne do porco, o animal, como animal, no seu conjunto, é proibido o muçulmano também consumir ou aproveitar-se de qualquer forma, seja através da criação, seja através de transportação, seja através de alimentação. Então tudo isto está proibido, porque num outro versículo disse فَإِنَّهُ رِجِسٌ, aquilo é najasa, é uma sujidade, por isso o muçulmano não deve aproveitar-se do lahmul khinzir, a carne do porco. No outro versículo, aliás, no mesmo versículo, Allah continua a destacar aquilo que é proibido para o consumo do muçulmano. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. وَمَا أُهِلَّ, aqui refere-se, nós mencionamos isso por várias vezes, a degolação e emolação. Às vezes o animal pode ser degolado, mas não ser degolado para Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, tem aqueles que degolam em nome de uma pedra, em nome dos seus antepassados, em nome dos seus espíritos. Então isto também, tudo aquilo que na degolação envolveu a idolatria, o Islã proibiu. Por isso diz وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. E nesse caso não é lícito para um muçulmano consumir. A forma correta é quando nós dizemos Bismillah, Allahu Akbar. Esta é a forma correta. Agora, em nome da avó, em nome da campa, em alma da minha mãe, tudo isto não é correto e não deve ser. Quando o muçulmano perceber-se disso, não deve consumir este animal. Depois, Allah fala sobre al-munkhaniqa. Nesse caso, uma outra forma do animal perder a vida podia ser através de al-khanaq, que é asfixiar o próprio animal, né? E se for que o animal morreu por causa de asfixiação, nesse caso o animal não deve ser, é considerado uma carniça, não pode ser consumido por um muçulmano. Asfixiar o animal, em outras palavras? Asfixiar quer dizer pegar o animal, apertar o pescoço até que ele perde a respiração. Exato. E morre, né? Exato. Sem separar a cabeça. Nesse caso ele vai morrer a cabeça junto no corpo. A diferença entre esta forma de morrer e a forma autorizada no Islã é que nós precisamos fazer o dhabh, a-dhaka, né? Que é degolarmos, tirarmos aquele sangue que sai. Os ulamás dizem aquilo é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele sangue que sai no animal é o mesmo sangue que foi proibido, que fica dentro do animal perante a sua morte, e aquilo pode prejudicar a saúde humana. Então, se o animal morreu por causa de asfixiação, quer dizer, ele perdeu a respiração e morreu, nesse caso, este animal não deve ser consumado por um muçulmano. Ou al-mawquda, o animal que foi, pode ser através de atropelado ou foi batido com uma pessoa ou com uma pedra e depois o animal caiu morto. Nesse caso, esta forma também de morrer torna o animal ilícito para o consumo do muçulmano, porque foi espancado. Ou aquele animal que é mutaradia, que caiu, que teve uma queda, estava num carro, tentou saltar, caiu, morreu, ou numa ponte atravessar, caiu, morreu. Então esta queda
faz com que o animal seja ilícito ou torne ilícito para o consumo do muçulmano. O an-natiha, que foi atacado por um outro animal, né? O animal atacaram-lhe com outro animal e caiu morto. Então o muçulmano, quando chega, apanha o resto deste animal. Nesse caso não deve consumir, simplesmente deve enterrar. Ou que seja ukila sab'a, wama akala sab'u, que foi devorado. Se o animal foi devorado pelas esferas, nesse caso, seja através de um lobo, um cão, e apanhamos o animal morto, nesse caso o animal fica ilícito. A única condição para este animal, Allah diz: "Wama akala sabu illa ma dhakkaytum". Há vezes que o animal pode ser devorado e depois nós encontramos ele ainda em vida, a sofrer porque lhe morderam uma perna ou não sei lhe morderam aonde, mas o animal ainda está em vida, está a respirar. E nós conseguirmos degolar este animal, por isso ela diz o quê? Illa ma dhakkaytum, excepto aquilo que vocês conseguiram recuperar com a imolação correta. Então, se isto acontecer, você encontrou na sua machamba um coelho que foi mordido, mas ainda está vivo, uma gazela que estavam lhe perseguir com leão, lhe morderam, mas ele conseguiu fugir, depois veio cair na sua machamba ainda doente e você conseguiu lhe degolar, dizendo Bismillah, Allahu Akbar. Nesse caso, então, a carne desta gazela vai se tornar lícita para si, se você conseguir recuperar desta maneira. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ, e tudo aquilo que foi degolado a favor dos ídolos, né? A favor dos ídolos, nesse caso, a nusub normalmente, conforme aparece nas explicações do Corão, são pedras que estavam colocadas no Kaaba, onde os mushriquina Quraysh, os Qurayshitas idólatras, iam fazer seus sacrifícios em nome dessas pedras. Então, e isso Allah subhanahu wa ta'ala proibiu os muçulmanos de Meca a consumir, e todos nós, até hoje isso acontece. Nós temos situações em que, às vezes, temos famílias que degolam o animal na campa ou degolam o animal numa árvore a favor de um falecido, do fulano, isto. Então, tudo isto o muçulmano deve se afastar, e porque este tipo de animal é ilícito para ele. Esses tipos de animais, como nós dizemos, Allah contabilizou esse tipo de modalidades da morte do animal no Corão, sendo 10 formas que o animal pode ser mortas. Dentre elas, a única forma correta é aquela em que o muçulmano pega na faca e diz Bismillah, Allahu Akbar, e tira a vida do animal. E foi esta forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou a todos nós. Por isso ele dizia: فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ. Até quando nós vamos decolar, devemos decolar da melhor forma. Agora, bater o animal, asfixiar o animal, lançar do prédio ou mesmo espancar o animal, essa não é uma forma correta. A forma correta é deixar cair o animal e pegar uma faca bem afiada para facilitar este processo e iniciar com o Bismillah, Allahu Akbar. Não só esses tipos, como nós dizíamos que o princípio da legislação islâmica em relação à carne, em relação ao animal, é que ele sempre é ilícito até que você comprove. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala também foi tão detalhado no Corão para nós percebermos, evitarmos todas as maneiras. Por isso, o muçulmano sempre tem que ter atenção. Quando é servido carne, ele sempre procura saber que tipo de carne é esta e como é que esta carne foi preparada. Quer dizer, que tipo de animal é este? O muçulmano tem que conhecer o animal que está a consumir e depois como é que este animal morreu. Se foi através de uma imolação correta, ou foi espancada, ou
Ou mesmo pode ser a emulação, mas que não seja de um muçulmano que não conheça, as regras, né? Então é necessário nós termos muita atenção nesta parte. E outro tipo de alimentos que foram proibidos são alimentos prejudiciais. Todo alimento prejudicial, e esses prejuízos podem ser conhecidos através da medicina ou através da tradição. Há situações em que nós determinamos que esta planta não deve ser consumida porque ela faz isto no organismo humano, tradicionalmente. Há alimentos que a saúde investigou, a ciência investigou e chegou ao consenso de que este alimento traz este A, B, C de prejuízos. Nesse caso, o Islã, porque quer o benefício para o ser humano e em nenhum momento desejou para esse ser humano prejudicar-se. Por isso também considera-se ilícito todo tipo de alimento que traz prejuízos ao seu consumidor. Nesse caso, entra, por exemplo, o veneno, né? O veneno em todas as suas modalidades, entra o álcool, porque ela prejudica o ser humano, entra o cigarro, entra as drogas e todas as suas modalidades, e nós precisamos saber que existem drogas aceitáveis e drogas não aceitáveis. Drogas aceitáveis, estamos a falar dos medicamentos que são utilizados para a cura das nossas doenças. Eles são drogas, mas foram organizadas de uma forma adequada para ainda não criar o prejuízo no corpo humano. Isto porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Não se devem prejudicar pelas próprias mãos. E prejudicar-se pelas próprias mãos é aquilo que nós estamos a ver hoje. Muitas famílias estão aí prejudicadas porque um ou dois são alcoólatras, ou são drogados, ou são o que são, e esses, ou porque nós acompanhamos numa das vezes uma situação numa das nossas províncias em que numa comunidade inteira as pessoas perderam vida porque consumiram uma bebida mal tratada. Então, bebida alcoólica nesse caso, não é por qualquer bebida, bebidas alcoólicas. Então, e tudo isto é para só ver até quanto Allah subhanahu wa ta'ala nos trouxe o caminho correto para nós preservarmos a nossa honra, a nossa vida, a nossa religião, a nossa riqueza. O álcool prejudica não só a economia da pessoa, prejudica a sua própria saúde, prejudica o seu tempo, a sua inteligência, o seu relacionamento com as pessoas por causa do álcool. E outro tipo de alimento que também é proibido, ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. É proibido nós separarmos uma parte do animal de um animal vivo. Quer dizer, por exemplo, nós não podemos cortar uma parte da carne do animal ainda em vida sem ser degolada. Ela vai ser considerada uma carniça. Então o profeta proibiu que a carne que for, por exemplo, se nós encontrarmos alguém, enquanto diminuiu uma parte do animal, enquanto o animal ainda está vivo, então esta carne, este pedaço de carne que ele tem, é considerada uma carniça porque o animal ainda não foi decolado corretamente. Também é proibido Siba' al-Bahaim, animais ferozes, é proibido. Como estamos a falar, o leão, o leopardo, a hiena, esses animais são Siba', são animais ferozes. Então, temos crocodilos, crocodilo, são animais ferozes, cobras, e por isso eles não devem ser consumidas por um muçulmano, porque o Sharia proibiu, conforme aparece num hadith de Abi Tha'laba, que naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhi nab min as-siba'. Todo tipo de animal feroz, seja ele feroz, seja ele das aves
ou dos quadrúpedes, este animal é proibido. Então, كل ذي ناب من السباع فأكله حرام, conforme aparece no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Também sibá min at-tayr, como nós estamos a dizer, das aves também, aves ferozes, aquelas que têm garras, né? Esses que têm makhlab, que têm garras, que têm unhas grandes, costumam atacar os seus na procura dos seus alimentos. Nós temos acompanhado nas casas, por exemplo, quando temos galinhas pequenas, pintainhos, sempre está ali alguém a controlar, porque tem lá são águias, sim, águias, corvos. Esses animais são proibidos. Nós é que podemos pensar que estamos a ser proibidos alguma coisa boa, mas não, estamos a ser proibidos algo tão perigoso para a nossa própria saúde. E isto, quem sabe, só é Allah subhanahu wa ta'ala, فهو علام الغيوب. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith de Ibn Abbas que naha kulli dhi nabin min as-siba' wa an kulli dhi makhlabin min at-tuyur. Então, esses animais, essas aves, como por exemplo águia, como esses morcegos, são aves proibidas para o consumo do ser humano, e tínhamos que mesmo afastar-se delas, porque não traz senão prejuízos. E falando de coisas aves, o águia cheia, isso que está a acontecer, portanto, na China, uma doença que sim, e por exemplo, sim, é um pessoas. exemplo muito vivo das informações que nos aparecem. Uma das causas, todas as causas referenciadas em várias explicações, apontam o consumo de vários animais ferozes proibidas religiosamente no Islã para nós consumirmos. Estamos a falar da questão dos morcegos, das águias, dos répteis, dos sapos, coisas que não dignificam o próprio ser humano, da cobra, por exemplo. Então, e isso, quando Allah nos proibiu, Ele sabia melhor, porque é Ele que tem o conhecimento do futuro, o conhecimento do passado, o conhecimento do presente, é Ele que conhece tudo sobre o universo, e é Ele que compôs este universo. Por isso, seguindo a sua orientação, não nos traz senão o melhor para nós mesmos. O que quer dizer que quando há uma proibição, há um benefício para o ser humano? É benefício, né? Por acaso, não há nada que Allah subhanahu wa ta'ala nos proibiu de fazer, senão porque lá havia um prejuízo para nós. E não há nada que nos orientou a fazer, senão porque nela há um benefício para nós mesmos. Então, quando nós fizemos as coisas, somos nós mesmos a ganhar. Somos nós a ganharmos aqui no dunya, somos nós a ganharmos no akhira. Então, no final de tudo que foi organizado, por isso Allah usa o termo at-taskhir. Então, Allah beneficiou a nós de todas as formas, a partir da terra, a partir dos mares, a partir do vento, a partir das chuvas. Só que nós mesmos é que não estamos a fazer bom uso, por isso vários prejuízos estão a acontecer também para nós mesmos. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Isto tudo que nós estamos a viver, se nos perguntar, não há nada que veio do céu, somos nós mesmos que provocamos. A erosão que nós estamos a viver são as escavações que estamos a fazer, os vulcões, estamos a partir as montanhas. Então, as coisas, nós estamos a usar esta natureza de forma exagerada e de forma descontrolada. E hoje em por dia isso nós estamos calor, sim, por isso hoje estamos a viver essa questão de mudanças climáticas, efeito estufa, tudo isso que estás a falar. Hoje as cidades estamos a construir de uma forma desordenada, ninguém planta as árvores e esquecemos que as plantas são aquelas que têm o poder, mais que uma cortina de não sei 40 metros, uma planta pequena que seja, tem o poder de reter o calor, diferente de uma cortina, diferente do ar-condicionado que nós montamos nas nossas casas. Então, tudo isso está a acontecer simplesmente porque nós mesmos é que estamos a causar essas situações. E também
foi proibido para o consumo do ser humano todo tipo de animal que consome coisas impuras, né? Que a sua vida é uma vida desonesta, podemos chamar assim. Então, por isso, por exemplo, águias, né? O corvo, porque ele se alimenta de coisas impuras. E alimentando-se de coisas impuras, que ele transborda várias bactérias para o seu corpo, o seu organismo, que uma vez consumido por um ser humano, essas bactérias poderão ser transbordadas também para o corpo do próprio o ser humano. Também é proibido aqueles insectos que nós não temos o controle delas, como por exemplo a mosca, como por exemplo os ratos, como por exemplo as cobras, minhocas. Então, esse tipo de coisas, por causa da vida que os próprios animais, insectos, a abelha, por exemplo, essas não é permissível um muçulmano consumir. Também a falar da mosca, do mosquito, da barata, das minhocas, dos ratos e suas fórmulas. Tudo isto chama-se al-mustakhbith min al-at'ima, comidas impuras, né? Comidas, alimentos sujos que o muçulmano devia, porque وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث, Allah subhanahu wa ta'ala diz, tudo aquilo que é impuro, é sujo, é sujidade, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu para o consumo do ser humano. Também proíbe-se, é ilícito para o muçulmano tudo aquilo que foi alcançado de forma ilícita também. Não só esses tipos de ta'am, mas tudo aquilo que foi alcançado de forma ilícita, quer dizer, foi roubado, foi arrancado, foi através de uma corrupção, foi através de uma injustiça. Isso também, mesmo que seja algo lícito, mas a sua forma de alcançar torna este alimento ilícito. Quer dizer que você pode comer peixe, mas o peixe ser ilícito para si, porque o peixe foi roubado, ou pode comer uma galinha, mas a galinha ser ilícita simplesmente porque esta galinha foi roubada, ou esta galinha arrancaram alguém de forma injusta, ou esta galinha foi mediante uma corrupção, uma prática de corrupção, e isto também faz com que o animal seja, ou a coisa seja ilícita para si. É ilícito consumir tudo. Quando falávamos de bebidas alcoólicas, também entra tudo aquilo que agir no organismo do ser humano, como age, como reage o álcool. Então, tudo aquilo que quando nós consumimos tem mesmos efeitos do álcool. E isso, por exemplo, cannabis sativa, suruma e outros tipos de drogas que existem na nossa sociedade, que têm mesmos efeitos com as bebidas alcoólicas, com seus nomes. Em determinadas são nacionais, internacionais, locais, tradicionais, mas têm mesmos efeitos. Esses também são proibidos para o consumo do muçulmano. E este consumo não só, mas também todo o seu aproveitamento, como nós recordamos no hadith, que o profeta proibiu aquele que transporta, que carrega, que ajuda, que aponta, que conserva, que vende, que entrega. Então, porque é uma forma de proibir o mal pela sua própria raiz. E não só dizer, não, eu sou simplesmente, eu transportei, por exemplo, se você é um transportador e é alugado, aluga o seu carro para transportar caixas de bebidas para um determinado lugar.
ou animais como porcos para um determinado lugar, então não acha que não pode ficar convencido que o dinheiro que você recebeu foi através do seu esforço e é lícito, não, porque esta transação foi uma transação ilícita. Você transportou uma coisa ilícita, logo o dinheiro que você recebeu também é ilícito. Se você ir comprar um alimento e consumir, também aquele alimento que você comprou é ilícito. Depois, a outra parte, a terceira parte em relação aos alimentos, como nós estamos a dizer aqui, há uma parte que foram mencionadas como halal no Corão e há uma parte que foram mencionadas como haram no Corão e tem aquela parte que não foi mencionada, foi deixada assim, as derivas, podemos chamar assim. Aquilo que é chamado de ma sakata anhu shari, aquilo que o legislador não se pronunciou em relação ao consumo desta coisa. Mas fomos ver de que não se pronunciando podia estar nos dois lados. Mas os ulamai disseram que tudo aquilo que lam yurid nassun bitahrimi, tudo aquilo que não aparece um nas, não aparece um versículo ou um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou mesmo qaulun sahabi, ou ra'yul jamhur ulama fi tahrimi, a proibir a prática daquela coisa, fahuwa halal, lianna al-aslu fil ashya al-ibaha. Esse é um princípio dos fundamentos islâmicos, da jurisprudência islâmica, que diz o princípio de tudo é a licitude. Tudo é lícito, até que venha algo a contrariar, venha um versículo a contrariar. Então, para eu dizer que folhas de mandioca é haram, deve aparecer um versículo que proíbe, ou um dizer do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos proíbe, ou mesmo que tragam uma prova, mesmo que seja da experiência dos aimmas em relação a esta coisa, a convicção, a explicação dos ulamás. Então, os ulamás disseram, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, é Allah subhanahu wa ta'ala que criou para nós tudo que existe na terra. E aquilo, nós como dizíamos, foi criado para beneficiar o ser humano. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala determinou algumas coisas que ele reconheceu que isto não vai beneficiar o ser humano e nos proibiu e nos pediu para afastar-se dessas coisas. Então, o resto daquilo que ele deixou, assim, a nossa disponibilidade, é aquelas coisas que nós encontramos a sua determinação relacionada entre sociedade e sociedade. Por isso, por exemplo, nós temos sociedades que comem folha de abóbora, há sociedades que não gostam da folha de abóbora. Há sociedades que comem cacana, há sociedades que não comem cacana. Há sociedades que comem folha da machoeira, há sociedades que não comem esta planta. Então, isto porque foi deixado a nossa disponibilidade, foi deixado de acordo às nossas vontades e tradições alimentares. Por isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num hadith narrado por Abi Darda, disse: Ma ahalla Allahu fi kitabihi fahuwa halal. Tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou lícito no seu livro é porque isto é lícito. Wa ma harrama fahuwa haram. E aquilo que tornou ilícito é ilícito, devemos respeitar como ilícito. Wa ma sakata anhu fahuwa afun. E aquilo que ele calou-se disso, quer dizer, não se pronunciou em relação a essa coisa, então isso é uma misericórdia para nós. Faqbalu min Allahi afiyatu. Então nós devemos aceitar a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja se nós nos proibisse todas as ervas, por exemplo. Todas as ervas, independentemente se são prejudiciais ou não são prejudiciais. Nesse caso, nem as folhas de batata doce, nem folha de mandioca, nem folha de abóbora, não íamos consumir. Mas disse toda erva que tenha efeitos prejudiciais, esse é haram. Quer dizer, se não tiver efeitos prejudiciais, o repolho, por exemplo, se não tem efeitos prejudiciais, pode consumir.
O alface, por exemplo, agora com esse teca, né? Espinafre. Então, imagina se tudo aquilo que está na face da terra se fosse associado ao tahrim, que todo tipo de erva, não colocando esta particularidade de mencionar que seja mudar, que não seja, que seja prejudicial. Então, mesmo aquilo que é benéfico, hoje, por exemplo, é recomendável nós consumirmos a mataba para melhor saúde, produzirmos mais vitaminas. Então, imaginemos que nós fôssemos proibidos. Então, esse é afullah. فأقبلوا عافيتي من الله عافية فإن الله لم يكن لينسى شيئا. Allah não esqueceu nada. Numa outra versão do hadith, وسكت عنه غير نسيان. Allah parou, Allah deixou de pronunciar-se sobre esses assuntos, sobre essas plantas, sobre essas ervas, sobre esses produtos, غير نسيان, não por esquecimento, mas sim rahmatan lakum, simplesmente por uma misericórdia que Allah subhanahu wa ta'ala tem para conosco. Por isso ele, o profeta, quando falava neste hadith, menciona o versículo do Surah de Maryam, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, e o vosso Senhor não é um esquecidor, quer dizer, não lhe aparece esta doença que nós temos. Ele يَعْلَمْ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah tem o conhecimento de tudo e ele tem o poder para tudo. O outro ponto que é necessário nós também mencionarmos e alertarmos é ma yukrahu aklu. Às vezes há coisas estranhas, né? O ser humano precisa ter limites, né? E esta estranheza que o Islã trouxe não é na totalidade da coisa, não é no consumo da coisa, mas é no consumo de algumas fases, né? Por exemplo, há pessoas que comem cebola, cebola crua, gosta mesmo uma cebola completa e começar a comer assim mesmo. Não é problema, mas o problema é os efeitos, o mau cheiro, o mau hálito que esta cebola pode criar no ajuntamento entre as pessoas. O Islã não quer que você se prejudique e não se deixe prejudicado e não prejudique o outro. La darar wa la dirar. Então, a estranheza que o Islã coloca em alguns alimentos é quando você já está a planificar para estar dentro de um grupo. Por exemplo, vas à mesquita para o salate, ou para uma palestra, para uma aula. Então, existem algumas coisas. E isso não é só consumir. Até mesmo, por exemplo, há pessoas que gostam muito fazer banho tradicional. Juntar folhas. Às vezes é por doença, por necessidade. Leva eucalipto, folhas de cajueiro, folhas de limão. E aquilo pode fazer bem o corpo, mas deixa um mau cheiro, um odor, que uma outra pessoa pode não aguentar com isso. Então, neste caso, cria-se uma estranheza na utilização da coisa quando existe este plano ou esta necessidade de juntar-se a outras pessoas. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu os seus companheiros de consumirem a cebola, de consumirem alho, mas não consumir na sua totalidade, consumirem de forma, as coisas ainda frescas, porque quando for cozinhada a cebola ou o alho, este hálito, este cheiro desaparece. Mas você descascar o alho e pôr na boca diretamente sempre vai deixar um cheiro muito forte. Então, quando é assim, o profeta dizia para os seus companheiros: Man akala min hadhihi shajara fala yaqrabanna masjidina. Então, aquele que consumiu, que sabe, durante o almoço, comeu cebola crua, hoje tem elementos, aliás, existem instrumentos que podem fazer este cheiro
desaparecer. Então, pelo menos, nesse caso, você não fica proibido de consumir. Por isso, nós, quando conhecemos o din corretamente, vivemos com facilidade. Você pode ser uma pessoa que, na verdade, gosta de cebola crua. Então, você não vai dizer que é haram para si, porque não pode comer, porque tem que ir à mesquita. Mas hoje existe, depois de comer, você pode escovar, pode usar colgate e aquele cheiro desaparecer. E continuar a ir à mesquita depois de você consumir a cebola. Então, conhecermos o din é correto. Por isso, aqui alguém pode aparecer, o profeta proibiu cebola. Não, não está a proibir cebola. Essa é uma proibição condicional. É proibida quando você vai fazer aquela coisa. Mas depois da mesquita você pode comer a cebola e ficar no seu canto. Mas é uma forma de você não prejudicar os outros. Não está proibido consumir o alho cru, para quem quer. Aliás, já ouvi muitas receitas sobre algumas doenças, algumas pessoas a recomendarem consumir o alho cru. Mas o profeta está a dizer, quando você consumir o alho cru, então não aparece nos nossos massagens daqui, quer dizer, nos lugares onde nós estamos juntados. Pode ser dentro da mesquita, pode ser na sala de madraça ou num outro halaka, onde as pessoas estão em conjunto, para que você não crie dificuldades para aqueles que não gostam deste. E isso não se refere só a cebola e alho, mas aquelas outras coisas que você acha que quando é utilizada cria mau hálito, cria mau cheiro no meio das pessoas. Então é necessário você afastar essa coisa quando você vai se encontrar com os outros. Não sei se o tempo nos permite, podíamos falar também das regras da mesa, as etiquetas da mesa que é necessário o muçulmano conhecer. Muitas das vezes nós vimos alguns muçulmanos a fazerem coisas fora das normas, simplesmente porque estão a tentar respeitar outras etiquetas. E isso não podia ser. O muçulmano em nenhum momento deve respeitar outras normas antes de respeitar as próprias suas normas, que são as normas do Islã. Só nós podemos aceitar outras normas quando elas concordam-se com as normas do Islã. Esse é um muçulmano, independentemente de você é acadêmico, é religioso, você, enquanto é um muçulmano, deve conhecer a sua religião e deve conhecer as práticas da sua religião, para que ela não deve ser contrariada em nenhuma situação, seja no seu trabalho, seja na sua vida política, na sua vida pessoal. Enquanto você conhece as regras do Islã, você não tem que quebrar essas regras. Por isso, nós, quando falamos de adab, as normas da mesa, ou a etiqueta da mesa, a primeira coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou é a tasmiya inda al-ibtida' al-akl. O muçulmano não deve meter nada na boca sem dizer Bismillah. Essa é uma forma, primeiro, de proteger a sua própria comida contra outras coisas, malidades que estão, outras bactérias que estão em redor de si. E é uma forma de enaltecer os favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Umar bin Abi Salama, radiyallahu anhu, disse que kuntu gulaman fi hijr Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Já passei algum momento da juventude perto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatishu fi safha. Isso acontece. Às vezes você te dá uma pessoa para comer e não te dá vontade, porque ele passeia no prato. Mas o Islã traz-nos uma regra, uma forma que às vezes há pessoas que nós servimos comida, né, um prato, e ele resta, e a pessoa que vem recolher aquele prato fica sem vontade de completar aquela comida, da forma como ele mexeu o prato. Então vamos nós conhecermos as regras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam instituiu para nós, quando ele disse para Amr bin Abi Salama, diz o que? Ya ghulam, samillah wa kul biyaminik. Primeiro diga Bismillah, e isso muito antes, já ouvimos, tem que lavar as mãos,
3 vezes e depois nós é que vamos, mesmo que você venha alimentar-se de garfo, de colher, de faca, lavar das mãos é necessário, porque é tahara, wa tahara wa nadafa min al-iman. Quer dizer, faz parte da purificação. Você não sabe o que está a levar à mesa nas suas mãos por causa das bactérias que hoje estamos a viver com eles. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para este jovem: Samillah, diga Bismillah antes de você entrar no prato, wakul biyaminik, e deves comer com a mão direita. Há pessoas, infelizmente, quando está longe da sociedade muçulmana, elas comem com mão esquerda, simplesmente porque diz que está a seguir o protocolo da mesa, porque não sei o que, o evento. Ele esquece que é muçulmano, tem algumas obrigações de seguir. Você tem uma norma soberana que deve sempre respeitar em qualquer situação. Comer com a mão esquerda não está instituída em nenhuma parte. Simplesmente são práticas satânicas e que nós estamos a achar que é uma moda, mas a norma, a civilização correta é você comer com a mão direita depois de ter mencionado o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois o profeta disse para ele: Wakul mimma yalik, e come do seu lado. Quer dizer, muitas das vezes nós vimos isso, mesmo na mesa. E nós queremos falar mais da mesa porque hoje não se come mais na esteira, não se utiliza aquelas modalidades de talo e tal, mas e cada um está a servir à sua maneira. Kul mimma yalik quer dizer, deve sempre comer do seu lado. Mesmo a mesa, há vezes que nós estamos num buffet aberto e as coisas são organizadas na mesa. Ali na mesa existem várias coisas. A norma, o Islã está a dizer, Kul mimma yalik, é você respeitar aquilo que está no seu lado. Se por acaso há uma coisa que está no outro lado e você deseja alcançar essa coisa, não tens que esticar a mão para aquele lado. Tens que pedir para que as pessoas aproximem o seu lado. Essa é uma norma que o próprio profeta Muhammad não só yalik no prato, há vezes que você está a comer com uma pessoa no mesmo prato, na mesma dimensão, no mesmo círculo. Nesse caso também você não pode ultrapassar para outra margem do prato, a não ser que você venha se encontrar com ele durante a caminhada da alimentação. Então é necessário você respeitar este seu lado. Qualquer coisa que você acha que está no outro lado, é necessário você solicitar que a coisa aproxime-se ao seu lado. Quer dizer, assim estamos a comer. Temos um prato aqui, quer dizer, esse arroz, suponhamos arroz, sim, ou cima, eu tenho que comer essa parte que me faz parte. Que esse lado que está não posso saltar não pode saltar para a outra margem. Okay. Isso pode acontecer se nós todos continuarmos a comer e nos encontrarmos aí, mas está a comer sozinho ou está a comer com uma outra pessoa. Nesse caso é necessário eu começar do meu lado até chegar a outra margem. No caso em que você durante a comer e viu que já não ia mais, então deves limitar, deixar, sem ultrapassar, um lado deve estar intacto. Deve-se perceber que há um lado que você não mexeu naquele resto, e isso vai fazer com que a pessoa que venha depois de ti tenha vontade de também alimentar-se daquele resto com toda a consideração. Agora, quando você, como fazia o Ghulam, você mexe toda a parte e então isto tira mérito da própria comida, e as pessoas que vierem remover ou recolher os pratos não terão vontade, é quando já nós entornamos aquela comida, porque estranhamos a pessoa que estava a comer e a forma que ele estava a comer. E se for numa mesa cheia, como acabou de fazer menção, cheio de comidas, vários tipos de comida, eu tenho aqui massa, tenho ali arroz, carne, não sei o que, maçã, tem alguns, então quando tem, a pessoa serviu. Mas está vendo que existem alguns que vão acabar, eu também sem entrar lá. Pede, não precisa você esticar a mão,
e entornar na mesa, ou mesmo a sua camisa entrar no prato. Não vai incomodar as pessoas, Sheikh? Não é incômodo. Não é incômodo. Você pede ao lado da pessoa, a pessoa mais próxima daquele tipo de alimento que você deseja. Porque tem alguns alcançar. que dizem, não é para me incomodar, estou a comer. Você não, Não, tem coisa, isso pode acontecer de uma pessoa também que não tem as etiquetas da própria mesa. Numa mesa em que há uma relação conjunta e os alimentos são disponibilizados com a diversidade, cada um deve mexer o prato aproximando o outro. Então, mas você não deve esticar a sua mão, mas o que você pode pedir para que alcancem a si aquilo que acha que você deseja alcançar, que esteja na outra margem da mesa ou no outro lado da outra pessoa. Podemos, portanto, sair para o nosso intervalo, até podemos dar continuidade na segunda parte. Podemos. Aí está, caro telespectador, portanto, estamos neste que esse é o nosso espaço do programa Islam em Foco. Estamos a falar da jurisprudência dos alimentos. E amigo ouvinte, caro telespectador, acompanhou atentamente a intervenção. Sendo assim, vamos observar o nosso intervalo. Não daí até já. Segunda parte será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Inshallah, até já. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caro telespectadores, já estamos de volta para a segunda e última parte aqui no seu programa Islam em Foco. Hoje, quinta-feira, última edição da semana, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Estamos a falar da jurisprudência nos alimentos, jurisprudência dos alimentos. E, portanto, é a continuação do tema e falamos aqui, ou seja, acompanhamos, portanto, alguns alimentos que fomos proibidos, foram proibidos pelo nosso Criador Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apenas para recapitular, um dos alimentos que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos proibiu, primeiro, o animal morto. O muçulmano não pode consumir um animal morto. Segundo, o muçulmano não pode consumir, portanto, o sangue de um animal. Em qualquer circunstância, porque tem aqueles quando degolam e, portanto, conservam o sangue, até outras coisas, outros fazem secar para o seu consumo. É proibido, o Islã proíbe. Outra, portanto, proibição de consumo de alguns animais. Carne de porco é haram, é proibido o muçulmano consumir. Ou para a humanidade consumir. Outra, portanto, proibição é proibido, Allah Subhanahu wa Ta'ala nos proibiu consumir um animal que foi degolado fora do seu nome. Quer dizer, a pessoa degolar em nome de criaturas de Allah Subhanahu wa Ta'ala, em vez de degolar em nome de Allah Subhanahu wa Ta'ala para o seu consumo. Outra proibição de um animal, portanto, um animal que foi asfixiado, portanto, com outro animal. A pessoa asfixiar ou um animal que foi devorado, portanto, com outro animal, ou a pessoa devorar aquele animal para seu consumo também é proibido. E também aqui acompanhamos a intervenção do nosso Sheikh e também é proibido uma pessoa bater, sacrificar um animal para o seu consumo. Quer dizer, para eu consumir, tenho que bater para morrer, depois de consumir. É proibido, sem seguir, portanto, aquelas recomendações judice ao Islã. Outra, portanto, proibição, fomos proibidos de consumir um animal que teve queda, portanto, queda, quer dizer, um animal cair ou a pessoa lançar, atirar um animal para morrer e aproveitar consumir. É proibido o seu consumo. E também acompanhamos aqui que um animal que foi atacado com outro animal não podemos consumir. Um animal que foi devorado também encontrou-se, portanto, morto, não podemos consumir. Tudo que foi degolado, portanto, em nome de ídolos, nós não podemos consumir. E temos, portanto, alguns animais, alguns alimentos também que o nosso Sheikh fez menção. Consumo do álcool, portanto,
portanto, não podemos consumir. Portanto, a proveniência de qualquer carne duvidosa nós não podemos consumir e todo tipo de animal feroz nós não podemos consumir. Sendo assim, caro telespectador, é um momento oportuno para interagir conosco. Ligue e participe através do nosso, portanto, número 84 92 73 487 84 92 73 487. Até o mesmo poderá usar enviando mensagem para nós. Iremos, portanto, direcionar o nosso convidado, que é Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Repetimos o número: 84 92 73 487 84 92 73 487. Se tiver alguma, portanto, pergunta, alguma questão, alguma interrogação, poderá nos remeter, poderá nos ligar, poderá interagir conosco. Iremos, mais uma vez, direcionar ao nosso convidado, que é Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Antes do intervalo, o Sheikh vai deixar algumas dicas de algumas etiquetas de mesa em que o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam, portanto, frisou, deixou para nós que somos uma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assim, Sheikh? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sim, nós estávamos a esclarecer algumas etiquetas de forma que o muçulmano se sente civilizado em qualquer parte da sociedade onde ele se introduzir. O muçulmano não pode pensar de que as suas normas são só válidas quando está na sociedade muçulmana. As normas islâmicas são normas que devem ser aplicadas em qualquer sociedade onde você estiver, seja nos eventos protocolares, eventos presidenciais, eventos sociais, religiosos. As normas que o Islã colocou, essas normas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou em relação à etiqueta da mesa, por exemplo, é necessário em qualquer parte você se sente à vontade, se sente mais civilizado em relação às pessoas que estão ao seu redor, uma vez que você vai conviver, por exemplo, com pessoas que comem com a mão esquerda. Em nenhum momento você pode sentir vergonha, ser a única pessoa que come com a mão direita. Não é nenhuma vergonha, por exemplo, numa mesa em que as pessoas estão a comer com garfo e faca, você não se sentindo à vontade, pedir água, lavar as mãos e comer com a mão direita. Não há nenhuma, isso nunca você pode sentir de que vou me inferiorizar, vão pensar que eu não sou isso, não. Essa é uma civilização maior e de grande nível em relação a essas práticas satânicas que você pode encontrar no meio de várias sociedades. Eu quero dizer que quando a pessoa está a comer usando a sua mão direita, está a seguir o sunnah do profeta Muhammad. Está a seguir o sunnah do profeta Muhammad. Agora aquilo de usar colher, garfo, não faz parte do sunnah? Não faz parte do sunnah, simplesmente são aquelas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala fez, deixou e não proibiu nem permitiu. É disponibilidade de que existe. E são instrumentos encontrados para facilitar. Há vezes que o garfo pode facilitar porque há escassez de água, por exemplo, ou mesmo a comida é gordurosa, depois quando você pegar para lavar a mão vai ser mais complicado. Então, enquanto existem esses instrumentos e você tem a possibilidade e conhecimento no seu uso, não há nenhum problema para você usar. Mas nunca você pode se sentir inferiorizado no facto de você querer usar uma metodologia mais eficaz, que foi aquela que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam utilizou. Falando mesmo na parte do consumo, aí na mesa, o Sheikh, nós temos verificado, até falou do consumo de drogas, algumas bebidas, apenas é uma questão que todo mundo pergunta, né? Champanhe, Sheikh, aquilo é uma bebida permissível ou não permissível? Porque tem alguns que dizem, não, champanhe não tem álcool, tem champanhe que tem álcool, tem tipo de champanhe que não tem álcool. Onde é que poderemos enquadrar champanhe, Sheikh? E nós temos verificado muitos dos nossos irmãos muçulmanos, quando são aberturas, inaugurações, investiduras, são dados, portanto, champanhes e recebem. Não, há uma coisa que os ulamãs falaram sobre esta questão de bebidas alcoólicas. É um tema muito vasto. Exato. E que às vezes cada um mergulha-se nela com a sua percepção.
mas o que se explica é que tudo aquilo que é órfão, né, é conhecido como uma coisa alcoólica. Né? Por exemplo, champanhe é uma bebida alcoólica. Né? Independentemente se ela é doce, não é amarga, não sei como se esclarece, mas ela é uma bebida... Poderá reter o seu fio de pensamento. Vamos atender a nossa irmã Jenny Muhammad dos Poetas. Irmã Jenny já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Disposição, irmão Yas. Alhamdulillah, estou muito disposto. Não sei, irmã Jenny, como está? Alhamdulillah, estou bem, graças a Allah. Mashallah. Disposição cheia de amar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Não sei como está, irmã Jenny. Alhamdulillah, estou bem, graças a Allah. Em primeiro lugar, incentivar ao cheio de amar pelos ensinamentos, mashallah. Não tive a resposta no primeiro programa quanto ao consumo de macaco. Sim. É tudo, irmã Jenny? É tudo. Assalamu alaikum, bom trabalho. Wa alaikum salam, jazakallah khairan pela sua participação. Fique em nossa sintonia. Nós recordamos desta Exato. questão. Exato, consumo de macaco. E tínhamos deixado para uma outra edição responder, Exato. mas temos a dizer que é proibido o consumo de carne de macaco, é também posta no grupo dos animais ou das carnes ilícitas para um muçulmano. Então o muçulmano não deve consumir a carne de macaco. Até fez menção, Sheikh, que é todo tipo de animal que tem garras. Sim, sim. O macaco também tem. Sim, sim, sim. Então não podemos consumir. Não podemos consumir. É ilícito para o muçulmano. Exato. E dando continuidade, Sheikh? Sim, então eu dizia que os ulamás falam uma coisa sobre as bebidas alcoólicas, aquelas que tradicionalmente são conhecidas como bebidas alcoólicas, né? Tradicionalmente, originalmente conhecidas. Mas a vez, retenha o seu fio de pensamento. Vamos para o encontro do nosso irmão Bilal, nos fala no centro da cidade de Nampula. Vamos já está a participar. Assalamu alaikum. Alô? Já está a participar, Bilal. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sim, eu queria saber, tenho uma questão a colocar. Sim. Nós muçulmanos fomos permitidos para não aproximarmos nas bebidas alcoólicas, não é? Sim. Então, aquelas cerimônias que às vezes aparecem aí com os nossos governos, então os machês sempre são convidados. Será que também... Eu queria entender essa parte aí, vai. Pois é, a mesma questão que eu fiz para o nosso Sheikh, inshallah, isso fica na nossa sintonia. É tudo, irmão? Amém. Jazakallahu khairan. Sim, Sheikh? Sim, então, eu estou a dizer que aquilo, há duas coisas. Há produtos que originalmente são halales e depois elas são transformadas para o ilícito. Então, nesse caso, o ilícito dele é condicional. E há produtos que são originalmente ilícitos e depois são transformados para lícito. E alguns ulamás disseram que o que nós temos que respeitar é a situação, o lícito dele é condicional. Mas a vez, portanto, estamos a ter muitas ligações, sendo assim, vamos priorizar os nossos telespectadores. Irmão, portanto, Abdulaziz de Barreira já está a participar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tenho uma inquietação. Sim, a sua questão? Sim, gostaria de saber sobre aquela pesquisa chamada por Dragon, do ponto de vista islâmico. Sim, é tudo. E a outra é a questão de cebola, o consumo de cebolas. Exato, recebemos a sua mensagem aqui, inshallah. No mês de Ramadã, porque muitas pessoas, aliás, muitos de nós, consumimos salat, logo corremos para a salat de Maghrib. Então, gostaria de saber se o salat em si é válido naquele momento ou como que quais são os procedimentos. Pois é, irmão Abdulaziz de Marrer, jazakallahu khairan pela sua participação. Fique em nossa sintonia. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Sim, Sheikh. Sim, eu estava a explicar essa questão Consumo de bebidas do alcoólicas. consumo de bebida, especificamente a questão do champanhe. O normal que muitas das vezes se explica era necessário, mesmo que venha escrito que ela não é alcoólica, é doce, mas é conhecida. O urfo das pessoas, né? O urfo, aquilo que as pessoas conhecem que champanhe é uma bebida alcoólica. Então, a pessoa muçulmana que for servida como champanhe sem álcool, ele sempre tinha que estranhar, porque a norma daquela bebida, o princípio daquilo é uma bebida alcoólica. É isso que, de uma forma mais simplificada, nós podemos. Então, é necessário sempre afastar-se dela e não consumir. E acho que é a mesma coisa que estava a perguntar o nosso irmão Bilal. Quando, por exemplo, nas cerimônias das investiduras oficiais, inaugurações, em que é convidado lá um álimo, um sheikh, um muçulmano para fazer parte, mas e lá vai se oferecer esta bebida. Ele deve sempre afastar-se dessas coisas, mesmo que lhe confirmem que não, essa é simplesmente uma bebida não alcoólica, é só um símbolo, ele tinha que afastar. É só uma questão de solicitar o próprio protocolo, mas de forma anterior, e informar que eu não posso ser oferecido esses copos de bebida, de champanhe, mesmo que seja não. Eles vão querer dizer que não é álcool, é simplesmente não. Você tem que sempre ser firme naquilo que é o cumprimento das regras de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, nós não podemos... Não se refere que você negue de participar o convite, né? Mas você também deve editar aquilo que são as suas normas protocolares dentro daquele convite. E nesse caso, vai ser, se as pessoas te conhecerem, vão conhecer em que mesa você deve ser colocado, né? Vai saber com quantas pessoas, que tipo de pessoas você pode te colocar, isto para respeitar aquilo que é a sua estrutura religiosa. O irmão Abdulaziz pergunta, esses produtos energéticos que existem na nossa sociedade, desde que não se prove... Muitos muçulmanos cobiçam. Sim, mas desde que não se prove, desde que se prove que a composição daquele produto energético, Dragon e os outros, por exemplo, como a questão do Red Bull, desde que se prove que não existe nenhum elemento ilícito, quer dizer, não entra na composição daquele produto, daquela bebida, não entra nenhuma parte de álcool, assim for, ela é considerada como outros refrigerantes que nós temos consumidos com tanta tranquilidade que nunca nos preocupamos com isso. Então, a resposta é necessário saber o que entra a origem da fabricação daquele produto. Se não há nada ilícito, então não há nenhuma proibição para nós consumirmos. E Sheikh falou de cebola, segundo a questão do nosso... Sim, disse que nós se consumirmos a cebola para, por exemplo, salada. E muitas das vezes a cebola... Principalmente no mês de Ramadã, depois corremos para o Maghreb. Ele fez uma pergunta, será que o nosso salat é válido? Esta parte de validade do salat não aparece no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simplesmente o que o profeta disse, فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَأَذَّى كَمَا يَتَأَذَّى الْإِنْسِ. Os malaicas sentem-se incomodados da mesma forma que o ser humano se incomoda com o cheiro. Não prejudica o seu salat, mas você poderá prejudicar o outro. Sheikh. Vamos atender o nosso último telespectador, irmão Momadi, já está a participar. Assalamu alaikum. Alô? Assalamu alaikum, já está a participar. Wa alaikum assalam. Sim, a sua questão? Sim, eu queria fazer sobre os caçadores. Aqueles caçadores, aqueles animais que não têm muito tempo para morrer. Uma pessoa pode caçar antes de cair no chão, pode morrer, chegar no chão, morrer. O que pode fazer? Pode fazer antes de parar a arma ou faz como? Como que é a sua questão? Eu estou a dizer, a parte dos caçadores, aqui,
podem caçar os animais. E existem animais que não demoram a morrer. Sim. E a gente pode como atirar naquele animal, atingir e morrer logo antes de decolar. Se é permissível, podemos consumir ou não. Pode fazer a pessoa, porque primeiro antes de atirar, pode fazer dizer que sim, dá ou não. É tudo, irmão? Não percebe? O essencial ficou, jazakallahu khair, irmão Mumadi Moivire, pela sua participação. Fique em nossa sintonia. Assalamu alaikum. Sim, Sheikh. O irmão Mumadi parece que estava a questionar alguma coisa relacionada com as regras da caça. Exato. Esse é um tema que também, inshallah, no futuro próximo vamos esclarecer, porque existem algumas particularidades em relação ao animal perante a caça, né? Como é que foi atirado e tudo isto. É uma matéria um pouco vasta, que dava mesmo para esclarecer no seu todo e podermos aprender nela. Mas, em princípio, é que os animais da caça são lícitos quando o caçador sempre utilizar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala durante o atirador, neste caso, durante o disparo ou a lança, quando ele está a lançar a zagaia, dependendo do instrumento que ele usa para a caça. Mas mais outras informações, inshallah, numa das edições, havemos falar sobre as regras da caça e as regras como nós considerarmos o animal que foi caçado nesse caso. Ainda no consumo, Sheikh, dos nossos alimentos, hoje em dia aparecem vários tipos de vinagre, Sheikh. Vinagre com álcool, sem álcool. Até o momento quando preparam carne, antes de, portanto, fazer aquela preparação, colocam no vinagre. Não é permitido usar não é permitido usar o álcool para se beneficiar. Muitas das vezes há pessoas que voltam para o próprio versículo do Surat Al-Baqarah: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم ومنافع للناس. Usando que manafia aqui são benefícios. Os manáfios referenciados aqui são benefícios mundanos que trazem prejuízos no akhira. É necessário nós percebermos isso. Então, um muçulmano não tem que usar o álcool para a cozinha, nem para desinfetar alguma coisa, né? É necessário sempre usarmos coisas lícitas. Agora, hoje em dia, na questão dos vinagres, especificamente, na questão dos vinagres, é necessário o muçulmano ser muito atento na composição dos produtos. Hoje está-se a abrir muitos supermercados, está-se a iniciar muitas indústrias, muitas fábricas e com diferentes origens. Exato. Então é necessário o muçulmano... Até escrevem halal. Sim, é necessário não confiarmos no halal escrito, olhar o que eles introduziram. Essa é uma parte que não respeitam a nós, respeitam a outros tipos de patrões que eles consideram. Então sempre eles devem informar qual é a composição daquela coisa. Então, quando nós tentarmos perceber, e fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, se nós não conhecemos a coisa, é um vinagre, mas com um nome estranho, é necessário perguntar que tipo de vinagre é esse, como é que é? Vamos ouvir, esse é vinagre X feito com isto, então logo nós vamos ter conhecimento claro daquela coisa e vamos afastar-se desta coisa. Outra questão do nosso irmão Ibrahim diz: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Sou Ibrahim, a partir de Nampau, corredor de Nampula. Gostaria de saber se é permitido um muçulmano decolar um animal para uma festa dos cristãos. Eu sou vizinho de um cristão. Ele está a preparar sua festa, ele me solicitou para degolar, para quer dizer, aquele animal para fazer parte daquelas suas festas. Ele pediu, quer dizer, ele pediu como hoje é comum. E muitos respeitam, como sabe, muçulmanos e não muçulmanos sempre recorrem ao sheikh, ao malimo para degolar o seu animal. Aí há uma contradição. Alguns disseram que não podia, e isso seria concordar-se com aquilo que eles vão praticar. Existiu um grupo que diz que essa é uma
é uma das formas de convivência que você pode aceitar. Mas o que sempre se fala é de que se haver mecanismo de você afastar-se daquelas práticas que eles vão se envolver em todos os aspectos, então isso seria muito bom para si e você não se envolver com aquelas práticas não ajudado de qualquer forma. Agora, se for que não é festa, ele está para... Não, para qualquer situação não há consumo, nenhum problema, não há nenhum problema. ele decolar para aquele vizinho ou aquele amigo que não é muçulmano, não é problema. Outra questão, Sheikh, do nosso irmão Ibrahim de Moaivira, diz que o programa está muito bom, alhamdulillah, Sheikh. Quero saber se é permitido o consumo de carne de coelho. O coelho é halal. É halal. Agora, Sheikh, conhece um animal de nome cobaia? Já ouvi esse nome, mas E não ele também quer conheço o saber. próprio animal. Exato. Então fica difícil determinar o seu halal do haram. Exato. Precisa, às vezes, como nós falamos aqui, algumas características. Então Exato. o muçulmano tem que olhar para o animal e perceber quais são as características que traz. É um animal que tenha garra, quer dizer, tenha dentes. Exato, tem dois aqueles dentes caninos. caninas que saem fora do normal, do nível dos dentes normais, ou tem unhas muito largas que ele pode ferir. E o que ele consome? Se ele consome ervas ou sujidade ou outros animais, então essas são as características que você tem que olhar naquele animal para determinar se é lícito ou não é lícito. Porque todo aquele animal que consome o outro animal, ou aquele animal que consome coisas, sangue, sujidades, animais mortos. Tem animais que não consomem animais vivos, mas quando apanha morto, ele consome. Também entra nesta proibição. Agora, se ele come ervas, né, como questões de coelho, cabritos, carneiros, ovelhas, tudo isto, vacas, então não há nenhum problema. Então é necessário conhecer aquilo que é a família do próprio animal, a sua tradição alimentar e tudo, e você vai poder determinar que tipo de animal está à sua frente. Só para finalizar mesmo, temos a questão do nosso irmão Abdul Alim de Caramaja, na zona de Napome. Ele diz: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, estou a acompanhar o programa. Apenas que eu gostaria de saber se eu tenho um vizinho cristão, ele consome carne de porco e eu tenho aquela vontade de oferecer algo. Será que posso oferecer a ele usando o meu prato? A ele? Quer dizer, o que ele quer saber é que usando o prato que ele usa. O prato que ele usa. Sabendo que o vizinho consome carne de porco. Não, nesse caso, uma pessoa nunca é najis, né? Exato. Nós precisamos saber. Quer dizer, se a pessoa consome carne de porco, ele não fica porco, não fica najis. Para dizer que ele se meter mão no seu prato, o seu prato não fica haram já para si. Não fica é impuro. Não fica impuro. Se ele quer oferecer, não há nenhum problema de oferecer alguma coisa, um alimento no seu prato, e ele, quando devolver, também ele tem que receber esse prato, não há nenhum problema, porque a pessoa lá está najis. O ser humano não torna ilícito, não torna najis nesse caso. Independente da coisa que ele fez, ele é que está a consumir algo ilícito, mas ele ainda não se tornou uma coisa ilícita para receber oferta do seu amigo ou mesmo para usar um prato. Da mesma forma, se ele vir pedir água, pode lhe dar o copo dele e devolver. Agora, se vir pedir panela cheia para cozinhar ou preparar carne de porco? Não, nesse caso ele não pode emprestar. Últimas considerações? Única parte, só uma parte aqui que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando falamos da etiqueta, é a questão de, ao terminarmos, alhamdu fi akhiru, nós devemos agradecer. Existem vários duas que cada um, mas no final de tudo sempre temos um ponto de referência que é alhamdulillah. Se você dizer alhamdulillah só e parar, não falhou. Se aumentar outros argumentos que sejam benéficos e reconhecimentos em relação daquilo que você fez, também não é problema. O profeta dizia no hadith: alhamdulillah hamdan kathiran mubarakan tayyiban fi ghayr muwadda'. Então, outros hadiths, outros dizeres, não há nenhum problema. Sempre o que se espera é você dizer alhamdulillah depois de você consumir. E uma pequena recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam,
lamber os dedos e o prato depois de terminar. É muito bom você, por isso é uma etiqueta. Quando você vai servir, tem que servir para você acabar. Não é comer, deixar a metade e deitar, não. Isso Ou servir, encher o prato e não conseguir terminar com aquela comida. Tem que comer do seu nível e terminar o prato, lamber o prato, se eu encher, lambo com os meus dedos, não é uma coisa de vergonha? Não é vergonha, não é vergonha, mas tens que ser no final. A vergonha é de que não pode lamber os dedos depois devolver ao prato. Isso é que não seria uma boa etiqueta. A boa etiqueta, o profeta disse, fi akhiru. No fim de tudo, depois de você comer, é que você tem que lamber os dedos, lamber o seu prato, porque você não sabe onde é que está o baraka daquela comida. Por isso mesmo o profeta também recomendou que, mesmo se cair algo, há coisas que caem e você não tem como recuperar. Mas se cair algo você consegue recuperar, tem que apanhar, soprar, tirar aquela areia e consumir. Assim, inna Allah la yarda an abdin an ya'kul al-akla fayahmidu. Allah gosta, fica satisfeito e aumenta-te quando você reconhece o seu favor. Então, uma das formas de reconhecer é você dizer Alhamdulillah. MashaAllah. Então, exatamente mesmo para finalizar? Para finalizar, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão e seguimos da melhor forma. Amém. E perdoe-nos por qualquer falha. Amém. Porque somos sujeitos a falhas. Amém. Jazakumullah khairan, subhanallah. Fiquei com algumas questões, Sheikh, subhanallah, porque há um que fez perguntas, exemplo, a um canhoto, porque falou que a pessoa não pode usar a mão esquerda, tem que usar a comer, tem que usar a mão direita, para aquele que não tem outro braço, foi amputado. Que não tem, foi amputado, este é mastukriha, né? Está sendo forçado a usar a mão esquerda. Mas não pode ser de livre vontade, tens duas mãos e você diz que estou a seguir a etiqueta, não sei, romana. Eu não consigo comer com a mão direita porque eu sou canhoto. Não. Que foi amputado a mão direita, esse sim, tem dificuldade. E tem razão, tem motivo de usar a mão esquerda, mas sem motivação você está a contrariar aquilo que é a norma do Sharia, a norma da prática profética Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mais uma vez, jazakumullah khairan jazaa. E para si, caro telespectador e amigo ouvinte, chegamos à reta final deste que esse é o nosso programa Islã em Foco, última edição da semana, quinta-feira. Falamos da jurisprudência dos alimentos na companhia do nosso ilustre Sheikh Jamal Musa Ibrahim. Nosso muitíssimo obrigado. Para seguir nos acompanhar, ficou atentamente acompanhando o programa. Até uma próxima oportunidade, inshallah. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.